sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. No rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. I got no, 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 no rival. No rival. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio a gente tem um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes da gente começar esse episódio fantástico, então esse pessoal não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar com as pessoas que podem se interessar, se inscrever no canal, né? A gente quer chegar muito a 30 mil inscritos, a gente depende de vocês. Obrigado todo mundo que assiste, né? A gente está fazendo 3 anos de podcast, passou muito rápido, né? Mais de 150 convidados, então é muito legal. Queria lembrar vocês que a gente está presente em várias redes sociais também, não só aqui no YouTube, como no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Importantíssimo para você que quer procurar essa busca de emprego aqui no Canadá é o LinkedIn. A gente está presente também no Spotify e em todos os players de podcasts do mundo. Antes da gente começar, tem um recado rápido aqui dos nossos patrocinadores. Lembrando que a gente está aqui na TFA Studios. Terry, que é o nosso parceiraço desde o início do podcast, episódio número 7, deu toda essa moral pra gente no início, né? A gente não sabia ainda como que ia ser tudo. Então, se você tem alguma dúvida sobre visto de turista, né? De turista, como que tira, se você quer entender como que faz para migrar para o Canadá de uma forma segura, o Terry é a nossa indicação. Se você já é, de repente, residente permanente, você quer saber como aplica para a cidadania, todo esse tipo de informação, o Terry vai conseguir te ajudar da melhor forma possível. E agora tem uma surpresa deles, né? Eles não basta só dominar o Canadá, eles estão abrindo escritório em Portugal também. Então, se você tem interesse de entender, talvez eu migre para o Canadá ou para Portugal, pode ser uma oportunidade bem legal conversar com ele. A gente tem um cupom de desconto numa consulta com o Terry de 15%. Você entra em contato com eles na TFA Canada Immigration ou no terryferreira.ca. O link está aqui na descrição. Temos também agora a MB Group Tax Solutions. Vai começar a season agora, na tax season. Se você está no Canadá e é o primeiro imposto de renda que você vai fazer, você precisa fazer com um consultor licenciado.
necessariamente, ou se você já está aqui há um tempo e você tem algumas dúvidas, quer fazer de uma forma mais segura e entender melhor os detalhes, a gente indica a MB Group Tax Solutions. Se você também quer abrir uma empresa, você não sabe se abre uma partnership, se você abre outro tipo de empresa, depende do perfil, todo esse tipo de informação o Edgar consegue ajudar você também. Se você ainda não deu saída definitiva no Brasil, se você tem investimento no Brasil, toda essa parte contábil ele consegue ajudar. Então o link está na descrição. Segue aqui mbtax_solutions no Instagram, mbtaxsolutions.com é o site deles. E continuando, temos a Melon Rock, a empresa fantástica, para mim é muito legal, porque eu já entrevistei os dois. Entrevistei tanto o Arnon Mello, né, que é uma pessoa fantástica, né, e como o Peter Rock. O Peter Rock é um querido, eu conheci ele antes do Arnon, que ele foi um dos palestrantes do TNPM, que é o grupo de gerente de projetos que eu faço parte, e foi muito legal conversar com ele. Então vocês que estão buscando soluções para a parte de logística, né, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas, com sede em Toronto e armazéns de todo o Canadá. Especialista em logística global, oferece uma ampla gama de serviços, desde transporte aéreo e marítimo até desembaraço aduaneiro. Para aqueles que estão de mudança, oferece também o serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe com o profissionalismo que fazem com que eles sejam líderes no nome do setor. Além disso, sua empresa está buscando expandir negócios entre o Brasil e o Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação. Entre em contato com eles na melonrock_logistic, melonrock.com e se torne um Melonrocker. Eu gosto desse nome, quem segue a Melonrock é um Melonrocker. Bem legal. Continuando, temos a Brasil Remittance, empresa clássica, tradicionalíssima aqui de Toronto, nossa vizinha da Ângela, 32 anos no mercado canadense. Ganhou um prêmio agora, a Ângela me mandou, fantástico, um prêmio bem importante para a empresa de remessa de dinheiro. Cotações extremamente favoráveis, se você quer mandar dinheiro para o Brasil, a gente recomenda taxas bem legais. Todas as informações estão no site, na brasilremittance.com e na Brasil Remittance Online também. Links aqui na descrição, atendimentos em português e espanhol. Continuando, por último, porém não menos importante, temos o nosso parceiraço Renato do eBurger. eBurger é uma empresa brasileira que resolveu vender hambúrguer para canadense. Eu gosto de dizer que eu queimei minha língua, achei que eles eram doidos. E eles estão realmente ganhando espaço notório aqui, participando de festivais gigantes também. Agora eles estão participando de um evento ali no Harbourfront até acho que meados de fevereiro, lá, que é o Winterfest. E assim, se você comer o eBurger, você vai ver. É realmente diferenciado, são coisas assim, difícil de explicar. Se você tá na região de Toronto, entre nas redes sociais deles e com certeza eles fazem pop-ups, participação em vários festivais na cidade, vale a pena conhecê-los. Segue ele nas redes sociais, eburger.ca ou efoodgroup.ca, os links estão na descrição. Mas vamos lá, vamos agora. Depois de todos os recados dados, vamos começar esse podcast que é bem legal. A gente tá comemorando há um tempo, né? Mas esse final de ano pra gente foi um pouco complexo nas mudanças que a gente fez aqui no Carreiras, mas finalmente a gente conseguiu. E bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Fábio Crespim. Muito obrigado, um prazer estar aqui, eu sou o maior fã do teu podcast, eu já ouvi várias entrevistas, pessoas super interessantes, e é um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da minha história com você e com os teus ouvintes. Show de bola, então começa contando pra gente, primeiro obrigado, tá aqui, é bem legal, e começa contando pra gente, né, como que começou a sua carreira no Brasil? Eu me formei em 1990, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na FGV. Na época, eu falo isso porque eu sei que a GV cresceu muito, na época a GV tinha 200 vagas por ano, as primeiras 50 vagas eram para pessoas que entravam em administração pública e era de graça. Depois havia mais 75 vagas para pessoas que estudariam de manhã e 75 para pessoas que estudavam à tarde. Eu entrei na turma da tarde. E isso foi importante, Rodrigo, porque desde o começo metade do meu primeiro semestre eu já comecei a trabalhar. Então eu trabalhava de manhã, isso no segundo semestre. A partir do meio do terceiro semestre eu passei a fazer todas as matérias possíveis no final da tarde, tinha algumas oportunidades de fazer matérias à noite, e eu passei para o período integral de trabalho.
Eu passei 5 anos na Fundação Getúlio Vargas. Durante esses 5 anos eu basicamente trabalhei. Eu posso falar que eu acho que eu não aproveitei da GV, eu não me dediquei tanto à GV. Eu me dediquei muito mais ao trabalho. Eu era ambicioso naquela época. A GV era perto da Paulista. Naquela época não havia a Faria Lima. A Paulista era o centro financeiro e econômico de São Paulo e, to a certain extent, do Brasil. A GV é walking distance, né? Você podia caminhar para os bancos. E o meu primeiro trabalho, por 2 anos, eu fiquei no Banco Nacional. E o Banco Nacional era o banco que patrocinava o Ayrton Senna. Era forte naquela época. Era super forte, era super forte. Não existe mais, eu não lembro nem como foi se ele foi fundido, eu não lembro como ele desapareceu, mas eu passei 2 anos lá, trabalhando. Que nem eu te falei, nos primeiros 2 semestres foram semestres que eu trabalhava meio período, e eu passei a trabalhar período integral por um ano. Era administração de empresas. De administração de empresas. Eu trabalhava na área de investimentos, eu tinha ideia naquela época de ser um cara de investimentos, eu tinha uma ambição de ser meio businessman e trabalhar nessa área, coisa que você vai ver que me mudei totalmente à medida que minha carreira progrediu, mas é isso que eu fiz. Depois eu saí de lá do Banco Nacional e eu entrei no Banco BBA. O Banco BBA, que depois foi comprado pelo Banco Itaú. O Banco BBA era um banco de investimentos, BBA era Beltrán, Bracher e Associados. E o Beltrán e o Bracher eram ex-presidentes do Banco Central. Eu estou falando isso porque eram pessoas muito influentes no Brasil. Criaram um banco de investimento, o banco cresceu, e aí foi vendido para o Itaú, mas eu saí isso eu estou falando, foi vendido para o Itaú, talvez, não sei, 5, 10 anos atrás. Eu trabalhava num banco relativamente pequeno. Naquela época, depois de 2 anos e meio na GV, eles abriram a oportunidade de estudar à noite. Eu passei, para a maioria das minhas classes eram à noite, então realmente eu consegui full time trabalhando. Me formei em 1995, eu demorei 1 ano a mais, né? A GV são 4 anos, eu demorei 5 anos para me formar, enfim. Eu acho herói. Quem trabalha e estuda é herói para mim. É muito complicado. Porque é muito cansativo. É muito cansativo. Mas eu te confesso que, como eu falei no começo, eu escolhia matérias que me permitiam, eu escolhia matérias que de repente eu sabia que eram mais fáceis. Claro que foi puxado, mas eu me organizei para poder me dedicar ao trabalho mais do que eu me dediquei aos estudos na época. Tomara que meus pais não vejam esse podcast. Enfim, isso eu me formei em 1995. Em 1995 eu decidi que eu ia viajar. Eu já era dive master no Brasil, que é uma das primeiras jobs que você tem no mundo de mergulho autônomo, né? Instrutor de dive master, como dive master mesmo, de scuba dive master. Um dive master é... Como que surgiu isso? Porque eu gostava de mergulhar, eu sempre gostei do fundo do mar, eu sempre gostei de fotografia, que são hobbies que eu tenho até hoje. Fotografia é um hobby meu super grande. Eu já mergulhava no Brasil, mas mergulhava recreativamente. Recreativamente, exatamente. Mas aí eu resolvi fazer o curso de Dive Master. O que é o Dive Master? Dive Master não pode ensinar mergulhadores. Dive Master pode levar mergulhadores que já são certificados para passear, para mergulhar. Então ele é treinado em rescue, ele deveria saber como guiar as pessoas embaixo d'água, começar e acabar no mesmo lugar, esse tipo de coisa, mas não pode instruir, não pode ensinar alguém a mergulhar. Eu já mergulhava, que nem eu falei, de uma forma recreacional, e eu fiz esse curso de Dive Master com a intenção de possivelmente trabalhar com isso fora do Brasil. Quando eu falei, eu vou viajar, eu quero sair do Brasil, eu quero conhecer o mundo, e uma das maneiras que eu acho que eu posso fazer isso é como no mundo do mergulho, no mundo de instrução de mergulho. Então, eu saí do Brasil em 1995, para falar a verdade, em 1993, eu já pensei em fazer isso. E eu falei para os meus pais, eu acho que eu vou sair, eu vou trancar a faculdade. Eu lembro que minha mãe falou, Fábio, você até pode fazer, enfim, vai atrás das suas ambições, mas você tem que acabar a faculdade primeiro. E eu acho que foi importante que ela fez isso, falou para mim isso, Rodrigo, porque talvez eu nunca teria acabado a faculdade se não fosse isso, né? Portanto, é que eu saí do Brasil em 1995 para viajar 2 anos, eu passei 6 anos viajando. Né? Eu me formei instrutor de mergulho no Egito, em Sharm el-Sheikh. Nossa, que legal. Foi super legal, cara. Foram anos super legais na minha vida. Mas assim, antes de começar a faculdade, você já mergulhava, então?
Ou foi durante? Eu acho que foi durante a faculdade que eu fiz o curso básico e Onde que você avançado mergulhava de lá em São mergulho. Paulo? Em Ubatuba, a gente ia pra legal. Paraty mergulhar, legal. Angra, quer dizer, às vezes viagens um pouco maiores, ou até mesmo no Guarujá, tem ilhas legal. que você pode mergulhar. Enfim, não é um lugar maravilhoso, mas são lugares bonitos. Eu sou curioso pra essa parte de mergulho. Eu nunca mergulhei, mas eu tenho bastante vontade. Acho bem legal. Acho sensacional. É super sensacional, bacana, é muito bacana, muito bacana, muito bacana. Então, aí em 1995, eu te falei, eu saí do Brasil, eu fui direto para Inglaterra, fui para Londres. Foi a primeira vez que você tinha saído do Brasil ou você tinha saído antes? Eu já tinha viajado um pouco. Pra ser sincero, eu tive alguns privilégios. Mesmo fazer GV foi um privilégio na minha vida. Eu tinha tido alguns privilégios, embora eu sempre fui muito consciente, a questão de trabalhar, de não querer depender dos meus pais. Isso sempre foi muito presente na minha vida. Tanto é que eu juntei dinheiro para viajar, né? Nesses bancos e tudo, eu juntei dinheiro para viajar. Eu recebi meu primeiro bônus, né? Não sei se sabe, mas o mercado financeiro, você tem um salário, ok, você tem um bônus baseado em performance. A sua performance é a performance do banco propriamente, né? Em 1995 foi o primeiro bônus, né? E todos os meus amigos e, obviamente, minha família falaram, cara, você é louco, cara. Você recebeu um primeiro bônus, você está começando. Mas para mim já era o suficiente. Falei, cara, é isso que eu preciso para sair. Já tenho uma reservinha. Em 1995, fui para Londres, comecei entregando pizza no Domino's, até falei pro meu filho adora Domino's, comecei entregando pizza de motinho em Londres, era meio complicado, porque era no outro lado da mão pra gente. Corajoso, né? Eu morei em Londres, mas eu falei, eu não vou dirigir aqui nunca. Então, cara, eu com motinho, e eu sou péssimo, eu sou péssimo até hoje, não sou um bom motorista, não tenho muita noção disso, então foi difícil pra mim, mas enfim, também nada especial. Entregando pizza em Londres, trabalhei na construção. E como eu não sou um cara muito handy, o meu trabalho era faxineiro na construção, né? O trabalho mais simples. Passei 3 meses fazendo isso e depois eu fui para o Egito. E aí, por que o Egito? Eu tinha um sonho de Mar Vermelho, né? Era o Mar Vermelho, né? O Sharm el-Sheikh é na ponta do deserto do Sinai. Um dos lugares Tem um bárbaros. lugar pra mergulhar no Egito, pegando esse assunto que eu vi, que é um dos lugares mais perigosos do mundo, que é um buraco azul, não é um negócio assim? O que eu fui também, chama Blue Hole, que é em Dahab. Que porque é muito profundo. Morre uma galera lá. Aí tem um negócio do outro lado que eu vi que tem um caminho, aí a galera vai pelo lugar errado. A pessoa quer entrar, acho que em 35 metros tem uma passagem, esse tipo de coisa. Isso. Eu vi. Enfim, você vê que eu gosto de mergulho. É bacana. Mas enfim, assim, pra falar a verdade, os acidentes de mergulho acontecem nesse tipo de coisa, né? O cara vai usar exato. Mais do que ele pode, puxando né? o envelope, tentando passar. Agora, de uma forma geral, é uma atividade segura, né? Mas aí eu fui para Sharm el-Sheikh porque era um lugar, ainda eu acho, embora hoje tem problemas com guerrilhas, enfim, um lugar e na época não tinha. Tanto é que eu estou escrevendo um livro sobre a minha viagem, A Passos de Tartaruga. Que legal. E o nome do livro é Memórias de um Viajante Still in Times of Peace, em tempos de paz, porque eu viajei, legal. Claro que tinha conflitos, mas eu nunca fui revistado. Ou quando você acabar o livro, volta aqui, pô, vai contar do livro. Bárbaro. Putz, vamos ver, eu tô fazendo super lentamente, mas eu vou... vai no seu tempo. Legal. E aí, Rodrigo, então aí eu fui pra Sharm el-Sheikh, arrumei um trabalho de enchedor de tanque, né, de tank filler, enchendo o tanque de mergulho. E a língua no Egito lá? Era inglês, né? Eu já falava um pouco de inglês. Eu falava um pouco de inglês. Ou até relativamente bem inglês, vamos dizer. Trabalhando nesse diving center, embora também não precisaria muito, porque eu enchia o tanque. Aí um dia, cara, o dono do diving center, o gerente do diving center, sabia que eu era dive master. Quando eu fui pegar emprego, mas eu saí do Brasil e nunca tinha sido um dive master, ou seja, nunca tinha guiado um grupo embaixo d'água. Você tirou a certificação? Tirei a certificação e até continuei mergulhando, mas nunca trabalhei, né, como mergulhador. Aí eu lembro que um dia eu estava enchendo cilindros, eram, sei lá, 6 horas da tarde, o cara, chama Dudu, o gerente, ele me chamou e falou, Fábio, você é dive master, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu não lembro como era o nome do cara, o John, que era o dive master, faltou, não vai vir, você vai guiar o grupo da noite. Que foi uma loucura, cara. Porque, porra, como é que você vai... Né, à noite é muito mais perigoso, muito mais difícil de você voltar pro mesmo lugar que você começou. Eu nunca tinha feito Eu já tinha mergulhado lá também, mas de uma forma recreacional. Cara, não tinha outra opção. Falei, tá bom. Foi um desastre, Rodrigo. Graças a Deus não aconteceu nada, mas, cara, me perdi. Cada um minuto eu tinha que saber onde eu tava. Eu me perdi embaixo d'água. Você não conhecia, né? Não conhecia, é difícil. Quer dizer, depois você pega a manha...
você pega as referências, você sabe que você... Por exemplo, uma dica, os sand ripples, né? Como é que chama? Se você... tem uma linha, cara. Se você vai à praia, tá aqui, vai fazendo linhas assim na areia. Que é um paralelo à praia. Ou seja, se você tá andando em paralelo, você tá indo... Quer dizer, para você ir para a praia, ou você tem que ir across essa linha, ou de volta. Enfim, algumas manhas que você pega depois. É porque falou que a dificuldade de mergulhar, eu nunca mergulhei, mas é que tem uma hora que não sabe se tá embaixo, tá pra cima, né? Que você perde a noção de orientação, né? Se o cara não tem muita experiência. Se o cara não tem muita experiência, hoje, claro, você tem como é que chama? Um negócio que mede a altura, mede a profundidade. Que mede a profundidade. Mas, enfim, você pode ter uma... Certamente você perde noção de espaço. Você perde noção se a praia tá pra lá ou se a praia tá pra lá. Ou se o barco tá pra lá ou se o barco tá pra lá. Mas aí, com o tempo, repito, essa é uma manha. Outra é você pegar referências, é aquela pedra. Claro que tem que ser referências que não se movem, né? Então, é aquela pedra, é aquela planta. Você acaba, né? Ou então, eu pego uma pedra que tá 10 metros... Porque normalmente quando você vai mergulhar, você vai para o mais profundo e aí você vai vindo para o mais raso. É assim que funciona o mergulho, certo? Você vai direto para a profundidade máxima que você vai ir no seu mergulho. Se você vai a 20 metros, você vai direto a 20 metros e depois você vai subindo. Porque tem que voltar devagar também, né? Pela descompressão, exatamente, pela absorção de nitrogênio no teu corpo, não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque aí você tem que pegar as referências na profundidade que você vai voltar. Então, vamos supor, eu vou a 20 metros, eu saio de um barco aqui, eu vou descer a 20 metros, eu tenho que pegar minhas referências no 10 metros, porque eu vou ir até o 20, ir para a direita, para até a metade do tanque, subo até 10 e começo a voltar. Quando eu encontrar minha referência, é que eu estou no lugar, é que eu estou no barco. Legal. Né? Mais ou menos assim. Mas tem que conhecer o lugar, né? Mas tem que conhecer o lugar. Essa minha primeira vez foi um desastre, e depois óbvio, não aconteceu nada, essa coisa que ninguém viu, né? Eu que tive que sair, puta, onde eu tô? Cara, onde eu tô, né? E voltei, trouxe o grupo. Conseguiu, brasileiro, né? Consegui resolvi discretamente. Isso foi o começo da minha vida de mergulho, porque lá em Sharm el Sheikh mesmo, eu continuei trabalhando como instrutor, eu virei como dive master, eu fiz um curso de instrutor em Sharm el Sheikh, e aí, cara, os próximos 6 anos da minha vida foram basicamente viajando e instruindo mergulho. Que legal! Né? Então, eu trabalhei em Maiorca, eu trabalhei em Fernando de Noronha, eu morei quase 1 ano em Fernando de Noronha. Caramba, que legal! Fernando de Noronha tem uma história super legal, né? Eu cheguei em Fernando de Noronha para trabalhar, eu fiz uma aplicação lá, eu fui trabalhar para um diving center que chamava Atlantis, eu acho que tá lá ainda, e o dono era um francês. E você conhece Noronha, não? Não, infelizmente não, eu devia ter ido antes de sair do Brasil. Lugar lindo, lugar espetacular, e aí Noronha tem uma praça principal, isso eu tô falando, cara, faz, sei lá, 25 anos, eu tô aqui quase 20 anos. Não devia nem ter a taxa, hoje tem taxa para entrar lá, né? Já tinha uma taxa até para controlar turismo, mas era um negócio que eu acho que era muito menor, né? Ou a infraestrutura e tudo. Aí fui trabalhar nesse diving center. Esse diving center era na ilha, na Praça Central. Chama Atlantis Divers, eu acho que ainda tá lá. E bem pertinho, a 30 metros... e não se ganhava muito bem, não pagava muito bem, mas puta, morar em Noronha, cara, eu sonhava com isso, fantástico e tal. Para o mergulhador é o lugar perfeito, né? Maravilhoso, maravilhoso, é o paraíso. E eles davam acomodação. A acomodação era um quarto no final, atrás do diving center, do Atlantis, que tinha acho que 6 beliches para 12 pessoas, que eram os trabalhadores. E eu acho que eu fui o último a chegar, então minha beliche era embaixo do lado do banheiro. Tudo bem. E esse diving center era 30 metros, cara, ou 50 metros do Bar do Cachorro, que eu acho que deve estar lá ainda, eu imagino. E o Bar do Cachorro era um forró. Então todo dia às 9h30, 10 horas começava o forró, dança Juliana, não, o forró. Cara, no meu primeiro dia eu cheguei, eu acho que eu já fui trabalhar, aí à noite vi já minha cama, putz, falei, cara, como é que eu vou dormir nesse quarto, perto do banheiro? Bom, tudo bem, vou me acostumar, vou dormir, cara, deitei, sei lá, 9h30, 10 horas, é o Bar do Cachorro, e olha o Juliana, eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar aqui, cara, eu não vou, como é que eu vou fazer isso todo dia? Eu tô cansado, preciso dormir. Aí eu falei, cara, tudo bem, eu vou tentar hoje à noite.
Aí eu falei, amanhã eu vou procurar um lugar pra ficar, mesmo que eu tenha que investir tudo que eu ganho pra dormir fora daqui, pelo menos... É porque imagino que as coisas são caras. Super caras. Naquela época a gente devia ser caro, né? Super caro, pra achar acomodação. Tanto é que eu te falei, eu não lembro quanto que era, talvez eu ganhava R$400 por mês, alguma coisa assim, cara. Isso foi no início dos anos 2000, né, mais ou menos? Você falou, então fazendo as contas aqui. Isso foi em... É o que você falou Em 1995 eu me formei. Isso acho que foi entre 99 e 2000. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu viajei de 95 a 2001. Que legal. De 1995 a 2001 eu estava viajando. Eu acho que foi isso. 99, perto de 2000, eu fui para Noronha. Época boa, né? Uma época... Cara, super legal. É o que eu tô te falando, uma época muito mais light em tudo. Em tudo. Tanto é que era um francês que era o dono do Diving Center, que eu falava, cara, imagina, tinha 3 Diving Centers, era o melhor Diving Center, puta, é de um francês. Só o Brasil, né, que deu a concessão de um Diving Center, enfim. E o cara era legal, obviamente, tal. Bom, aí, Rodrigo, foi aí, cara, que eu aprendi porque aí foi a segunda noite, eu botei papel higiênico no ouvido, dança, Juliana, tal, meio assim, dormi. Terceira noite, cara, eu brinco até hoje com meus filhos, eu falo, cara, não tem colchão que você não acostuma na vida, entendeu? Não tem situação que você não acostuma. Porque a partir do terceiro dia eu tava dormindo com forró do lado do banheiro. Cara... Tá cansado, cara, eu falo. Cara... Fala, perdão. Eu dormia ouvindo Sepultura. Quando eu tava com sono, cara, vai o que tiver, a banda de rock. De qualquer forma, cheiro, não cheiro. Tudo você se acostuma na vida, cara. E foi aí que eu realmente aprendi que, tudo se acostuma. Enfim, o Noronha foi um lugar que eu mergulhei, aí depois eu voltei para Sharm el-Sheikh, eu trabalhei no sul de Israel, num lugar chamado Eilat, que é um pedacinho de Israel que tem acesso ao Mar Vermelho, que são 6 quilômetros de Mar Vermelho. Te falei que eu trabalhei em Maiorca, eu trabalhei na Jamaica. Cara, eu passei 6 anos viajando. Na Espanha, que eu te falei, fui pro quê? Peguei um barco de Sharm el-Sheikh, fui até Seychelles. Caraca, que legal. Num barco, trabalhando num liveaboard. Aí esse barco foi para um lugar chamado Atol de Aldabra. Cara, eu fui para lugares fantásticos. Você mergulhou nos lugares fantásticos. São os melhores. Fantástico. Não sei, eu nunca fui pra... Eu falo, só faltou o Havaí desses aí, né? Mas o Pacífico, por exemplo, eu nunca fui. Tem lugares lá, Marshall Islands, isso pra essas áreas eu nunca fui, tá? Pra do Pacífico. Mas fora isso, você foi nos... Eu fui pra lugares bárbaros. Eu fui pra lugares bárbaros, cara. Mesmo nesse caminho que a gente ia que foi pra Seychelles... Uma vez por dia, a gente fazia Blue Dive. O que era Blue Dive? A gente tava no meio do nada, cara. A gente jogava uma corda de 20 metros, eu e outros caras do barco desciam nessa corda e a gente ficava esperando passar a vida marinha. Cara, às vezes a gente ficava 1 hora embaixo d'água, não via nada. Às vezes, cara, eu te juro, a gente viu atum. E esses atuns que você vê, cardume de atum, do tamanho de fusca, o atum passando... Caraca. Incrível, brother. Você viu imagina a quantidade de coisa que você já viu, né? Baleia. Cara, baleia eu vi em Noronha até, ou em Abrolhos, perdão, que eu também fui pra Abrolhos, né, no sul da Bahia, mas eu fui como mergulhador, não fui como, acho que não tem baleia em Noronha, apesar que Noronha tem uma vida marinha, tartaruga, absurdo, né? Tubarão, pode ser passagem também, tá viajando pra outro lugar, né, sei lá, né? Pode ser. Porque às vezes, até no Rio aparece de vez em quando as baleias perdidas lá, erraram o caminho, né? Não sei como foram parar lá. Então foi um período fantástico da minha vida, cara. Um período que eu li muito também, eu tive muito tempo pra mim mesmo. Então foi um período que eu tive... Enfim, que eu li livros que me marcaram até hoje, para ser sincero, uma outra área que me marcou muito. Então eu li várias coisas, desde Kafka a Goethe. Eu li coisas que me marcaram muito na minha vida, cara, muito. Hermann Hesse, enfim, não tô falando pra... Caras que me influenciaram, cara, que eu li livros que eu falei... Caralho, que livro legal, pacas, coisas que me tocaram, cara. E eu te falo que eu perdi até esse hábito de ler livro. Cara, esses anos eu li muito, cara. Eu viajei, eu tinha livros, né? E meus pais me mandavam livros, eu pedia pra me comprar. Eu tinha um CD player e uma caixinha. Mas essa é uma discussão boa. Eu acho que essa coisa de internet agora, de Instagram, eu vejo até comigo, cada ano que passa eu leio menos livros também, porque acaba que é mais cômodo, mas é mais pobre também, né? Você acaba de fazer uma coisa, você pega o celular ali, você vê uma coisa no Instagram, outro que aparece na rede social, sendo que é muito mais enriquecedor você parar e ficar lendo um livro, que é muito melhor. Eu tento me forçar a fazer isso.
a nossa capacidade de se concentrar, né? Parece que ficou muito menor. A gente quer as coisas muito... A gente quer os pedacinhos. Você quer pedacinho, você quer o... Né, o resumo, você quer só a mensagem. Puta, um livro, né? Infelizmente. Até mesmo a criançada, eu vejo meus filhos, claro, né? A escola vai lá e força, mas a molecada também já tá perdendo um pouco esse hábito, né? Cara, É triste, como se eu estivesse um pouco emburrecendo, né? De uma certa forma. Então foi um período muito legal da minha vida, muito bacana. Aí você voltou pro Brasil depois disso tudo? Eu voltei pro Brasil em 2001. Aí se você me perguntar, mas o que foi a coisa que você mais aprendeu, cara, viajando? Eu tenho certeza que o que eu mais aprendi, cara, foi o fato de que tem tantas maneiras de se viver, tantas coisas que você vê, que eu não sei porra nenhuma, cara. Isso que eu realmente aprendi, entendeu? Eu não, sei lá, eu não toco nenhum instrumento, entendeu? Eu ganhei línguas, né? Durante esse ano, eu aprendi um pouco de italiano, eu morei um tempo na Alemanha, eu tive uma namorada na Alemanha, eu aprendi um pouco de alemão, eu aprendi um pouco de francês, então eu ganhei idiomas, mas eu não toco nenhum instrumento, que eu sei que você toca. Zero, cara, eu não sei nada. Então, realmente, isso que eu aprendi, cara, nesses anos. Que eu vida, cara, pouco. Você viveu, são 6 anos de vida intensa, é fantástico. Super. Fantástico. Foi muito bacana, Solteiro, sem filho, né, você tinha liberdade pra fazer esse tipo de coisa, né? Liberdade, e uma época, que nem você falou, num mundo diferente, né, hoje você não vai trabalhar, não dá mais pra você trabalhar no Domino's Pizza, né, em Londres, na Inglaterra, porque não tem mais essa oportunidade, não tem mais aquela ideia de mochileiro, assim, você pode ser mochileiro, mas você não vai trabalhar na Europa, não dá pra trabalhar, hoje tá muito mais difícil, né, então eram outros tempos realmente. Aí voltei pro Brasil, que nem você falou, em 2001, né, em 2001, obviamente, que teve o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu em setembro, no dia 11 de setembro. Eu já estava com uma ideia de voltar ao Brasil. O que aconteceu em setembro 11 me acelerou um pouco, né? Eu voltei para o Brasil em dezembro, conheci minha esposa em janeiro, começamos a namorar alguns meses depois e eu sou feliz, casado com ela até hoje. E aí em 2001 eu voltei pro Brasil, falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí eu lembro que meu pai falou, cara, agora talvez você tá preparado para abrir um diving center. E eu deveria ter ouvido ele, cara. Eu deveria ter aberto um diving center. Eu não abri um diving center. 6 anos de experiência no mundo inteiro. 6 anos mergulhando, viajando e trabalhando em várias operações de mergulho, pra ser sincero. Não tava preparado. E quem que no Brasil tem uma experiência vasta dessa? Quer dizer, você pode ser que tenha, mas você acumulou uma coisa absurda. Em muito pouco tempo, né? Eu acho que sim, cara. Foi bacana. Eu tive experiências bacanas com mergulho. Aí eu não me deu... Até porque meu pai falou isso meio brincando, porque para você abrir um diving center, você precisa fazer um mega investimento, precisa de uma licença também. E outra coisa também importante do mergulho, que todo dia, cara, quando eu chegava em casa, eu até hoje rezo e tal, é a noção do perigo, né, cara? Você tá com um grupo de 6 pessoas lá, todo dia eu voltava e, cara, graças a Deus que eu voltei, tá todo mundo safe, entendeu? Era todo dia isso. Então, é mesmo essa noção de abrir um diving center, eu sempre falei, cara, eu não sei se eu quero ter esse tipo de preocupação na minha vida, porque aí não é só 6 que eu tô levando, eu sou o dono, eu sou responsável por todo mundo que tá no mar, né? E acidentes acontecem, né? Então, eu nunca tive essa coisa de... E também nunca fui muito empreendedor. Isso é um lado que eu nunca tive, até hoje, eu não sou um empreendedor, né? Diferente de várias pessoas até que você entrevistou aqui, bárbaras, pessoas com um senso de empreendedorismo maravilhoso. Eu não tenho isso. Aí em 2000, o que eu vou fazer? Cara, eu achei um trabalho que foi perfeito para mim. Eu comecei a trabalhar pro Sebrae. Sebrae é o Sistema Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, em São Paulo, né? E o Sebrae está no Brasil inteiro. O Sebrae é uma empresa de capital misto, né? Ela é um pouco privada, um pouco pública. E eu passei a trabalhar num programa de desenvolvimento de turismo. Então eu continuei viajando, mas dessa vez no estado de São Paulo, todo dia de carro, ou de ônibus. E o meu trabalho era ajudar cidades, normalmente pequenas cidades que têm potencial turístico, a se desenvolver, a criar uma estrutura turística. E o Sebrae tinha um programa de turismo com 5 áreas, então era uma coisa estruturada. Mas o meu trabalho era ir para uma comunidade, cara, em Socorro, em Bananal, em São José dos Campos. Cara, eu viajei o estado inteiro de São Paulo. Né? E o meu trabalho era, repito, juntar as pessoas que tinham interesse no desenvolvimento do turismo e ajudá-los a desenvolver projetos, cara. E eu lembro que quando eu chegava nas cidades, cara, era um espaço que muita gente vinha nessas reuniões e ficavam reclamando pra cá. Não, porque o prefeito, porque não sei o quê. E o meu lema era, sem participação não cabe reclamação. Então eu perguntava você
o senhor está reclamando. O que o senhor faz para o seu município? Né? Aquela coisa meio do Kenny, né? Não ask o que o US vai fazer para você, o que você faz. O que o senhor faz? Eu entendi que o senhor tem uma reclamação. Qual é a sua parcela de contribuição para Socorro? Ou para Bananal, ou para São José do Barreiro. Então eu tinha, né? E o meu trabalho era muito como eu me via, como um catalista, cara. Que era o quê? De tentar tirar o melhor de todas as pessoas, né? Mas com o objetivo claro de desenvolver projetos. Que tipos de projetos? Tinha muito essa noção de que eram produtos crus. Então o cara, por exemplo, tinha uma propriedade com uma cachoeira linda. Aí o cara fala, porra, eu quero trazer turista lá. Fala, mas ô seu Jorge, mas e se o turista quiser ir no banheiro? E se eu for um cadeirante? E como é que o cara chega na tua cachoeira? E o senhor vai vender o que lá? Então ajudar a estruturar os produtos, cara. Legal demais. Né? Então super legal. Então você tem uma matéria-prima legal, mas falta muita estruturação, né? Então era isso que eu fazia. E eu ajudava os caras a criarem projetos e o Sebrae ou financiava, ou o Sebrae mesmo financiava, ou a gente mandava para o BNDES, para agentes de desenvolvimento que poderiam financiar esses projetos. Alguns com sucesso e alguns sem sucesso. Foi isso que eu fiz durante... Eu comecei viajando e depois eu passei a gerenciar um grupo de... Também viajando, mas gerenciar um grupo de consultores. Eu primeiro era consultor, eu mesmo ia nas cidades e tal, e depois eu passei a gerenciar um grupo de consultores. Eu fiz isso de 2001 até 2006. Quando a gente resolveu vir para o Canadá. Eu, para falar a verdade, quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano, eu falei, eu quero ir embora. Para ser sincero. Te entendo perfeitamente, cara. Enfim, com todo respeito aqui lá, mas assim, o perfil de 99,9% das pessoas que a gente conversou aqui é esse, né? Tem algum desconforto com o Brasil e resolveu mudar. Eu tenho muito respeito e depois na frente a gente vai falar o que dá. Tenho saudades, eu tenho saudades de muitas coisas no Brasil. Não, e voltar como turista lá é maravilhoso. 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 Mas eu não queria mais morar no Brasil. A minha mudança foi muito, as pessoas perguntam, mas foi muito ideológica, né? Então a minha noção de morar num país mais justo. Mas por que o Canadá? Como que surgiu essa ideia? Então, na verdade não foi o Canadá a primeira ideia. A primeira ideia foi a Austrália. Nossa! Então a gente começou, a ideia, eu e minha esposa, a gente começou, vamos mudar, tal, a Austrália talvez tenha um clima mais parecido com o nosso, praia. Cara, mas em 2006 eu fico pensando nisso, porque não tinha quase nenhuma informação. Então, cara... Muito pioneiro isso. Não tinha blog, não tinha nada, não tinha nada. Por isso que eu me ferrei muito aqui. Porque, não só porque eu também sou teimoso, mas não tinha acesso ao que tinha de informação, né? O melhor que você podia fazer, que eu recomendo as pessoas fazerem, é ir numa employment agency, numa settlement agency, numa agência de assentamento, numa agência de empregos. Aqui, né, quase todos são financiados pelo governo, custo zero. Nem isso eu fiz. Eu fiz isso muito pouco. É porque para entrar nisso, normalmente tem que ser PR já. Não, mas eu cheguei aqui como PR. Ah, já chegou. Ah, legal. Ah, então ótimo. Então, mas aí... porque naquela época era assim, enfim. Eu cheguei como PR. Eu não sei se talvez podia chegar como turismo, mas eu apliquei no Point System, no sistema de pontos. Que tinha antes do Express Entry. Que tinha antes do Express, e não era uma coisa com target jobs. Naquela época, até que eu entrei como administrador. A minha esposa é fisioterapeuta, talvez hoje eu teria que entrar ela como main applicant. Eu posso estar errado, mas acho que desde 1971 já tinha um programa de migração por pontos. O que aconteceu em 2014 foi que o Canadá ele juntou todos no Express Entry, mas já tinha, tanto que você veio por ele. Eu vim por ele, eu vim por Skills. Mas vamos lá, Austrália. Aí eu comecei a aplicar, eu comecei a fazer, enfim, fui no site de imigração da australiana, baixei as coisas, na época, quer dizer, a internet já estava, né, o meu primeiro e-mail foi em 1999, né, quando começou a internet, pra mim, pelo menos foi, meu e-mail era Crespim em 99, que eu tenho até hoje. Nossa, que legal. É legal, aí e aí eu tô falando em 2004, 4,5, né? Eu imigrei então eu já comecei a olhar o processo de imigração mais ou menos em 2004 com a minha esposa. Começamos a olhar a Austrália, comecei a preencher, chegou uma hora, cara, que eu não conseguia mais avançar. As perguntas, e aí me recomendaram procurar um advogado. Aí eu escrevi para um advogado australiano. Aí ele falou, claro, eu posso te ajudar, tal. Tinha uma lista de advogados recomendados, mas aí tinha um custo, cara. Eu não juntei dinheiro, não tinha juntado nenhum dinheiro, mesmo no Sebrae, foi bacana, mas eu não juntei dinheiro para contratar um advogado. Falei, cara, não dá, eu não consigo fazer isso.
Foi aí que um amigo me falou, por que você não olha o Canadá? Parece que o Canadá tem um programa que é mais, realmente quer as pessoas. Eu senti que a Austrália estava colocando barreiras para mim. Uhum. Aí eu olhei no site, que era na época era CIC, né? Citizenship and Immigration Canada. Eu acho que mudou hoje. Mas o site... Do IRCC agora. IRCC, que é o site da imigração, né? Aí agora tem refugees também, eles botaram mais coisas. Mais outras portas. Outras, Lá era uma porta só, cara, crystal clear, né? O processo era claro lá, claro, trabalhoso, eu tive que, enfim, eu e minha esposa, a mesma coisa que muitas pessoas fizeram, você vai lá, vai na faculdade, aí tem tradutor juramentado pra tudo, desde certidão de casamento, enfim, eu acho que esse processo ainda, imagino que deve ser muito similar, mas eu fiz tudo sozinho, cara, enfim, eu não tenho, muitas pessoas usam consultores, que eu acho que também é bacana, mas eu fiz tudo sozinho. Aplicamos, eu acho que demorou talvez 13, 14 meses. E uma coisa interessante, cara, depois que eu apliquei, sei lá, depois de 6 meses, todo dia, cara, eu voltava dessas viagens do Sebrae e eu olhava embaixo da porta para ver as cartas, para chegar esperando a carta da porra da imigração. Cara, demorou 12 meses, nada da carta. E repito, todo dia, brother, eu ia dormir sonhando com essa porra dessa carta. Eu falava, amanhã vai chegar. Era uma coisa que me dava muito incentivo. Amanhã essa carta vai chegar. Mas 14 meses é até rápido, assim. Foi super rápido. Mas na verdade eu nunca recebi a carta. Aí eu liguei pro consulado uma vez e falei, puxa, tá 14 meses, eu acho que é mais ou menos o prazo. Ela falou, só um minutinho, como é seu nome, Fábio? O senhor foi aprovado. Então eu soube pela ligação, eu nunca recebi a carta. A gente nunca recebeu a carta. Mas e aí, mas por que eles falaram? Não sei se a carta foi extraviada, não sei. O senhor foi aprovado, o senhor pode comparecer aqui, agora o senhor tem que trazer, aí tinha que fazer um exame médico. Tá, você já foi direto. Eu segui o passo de como... Ele te falou que você tinha que fazer. Ele falou que eu tinha que fazer. Era um exame médico, comprovação de, acho que era $10 mil que você precisava ter. Era isso. Era É bem parecido com o que tem hoje, assim, só diferente. Enfim, enfim, mas a documentação é basicamente a mesma coisa. Parecida. Parece que talvez tenha aumentado um pouco mais o valor. Aumentou, eles reajustaram. De 2006 pra cá, 3 ou 4 vezes. É isso. Eles reajustam, não vezes o valor, tô falando, eles mudaram 4 vezes, né? Agora eu acho que tá 20 mil alguma coisa, eu não sei. Isso. Confiram com o Terry, de novo. Ele que é o especialista. Exato. Eu acho que eu recomendo também. Tudo que é imigração a gente tem um certo cuidado, porque lembrando, quem pode falar e quem pode prestar serviço migratório são as pessoas que têm autorização, e o Terry é um consultor licenciado, então fala com ele aí, aproveita, já coloca aí Igor no vídeo ali, enfim, pode continuar. Imagina. Legal, e eu concordo, porque tem muita gente que não é licenciado e acaba dando consultoria, então se for procurar, procure alguém que seja efetivamente licenciado. Enfim, então aí foi assim que a gente veio. Aí preenchemos, fomos fazer exame médico, eu acho que era isso, cara, era exame médico, comprovação de renda. E por que cidade que vocês vieram depois? Beleza, aprovou, vocês já vieram com o PR? Viemos na época era o PR carimbadinho no passaporte, não era? Um PR carimbado no passaporte, eu acho que sim, cara. Pra falar a verdade, eu não lembro, mas eu acho que sim. Ou o carimbo no passaporte, depois vinha, era diferente do que hoje. Eu vim uma semana antes da minha esposa. Eu cheguei aqui no Canadá no dia 26 de outubro de 2006. E a Eli, minha esposa, chegou, acho que uma semana, 10 dias depois. Por quê? Porque eu tinha um primo distante que morava aqui no Canadá. Distante, assim, ele é primo de 2º grau, mas a gente não se falava muito, ele era do Rio e tal. E ele tinha falado pra mim que ele ia me ajudar a encontrar um basement aqui pra eu chegar, pra minha chegada. E eu falei, fechado, por favor. E ele me ajudou, encontrou o basement, eu acho que ela chamava Lorraine, a dona do basement. E aí, uma semana antes de eu chegar, cara, essa Lorraine me escreveu, não lembro como a gente se comunicou, eu liguei pra ela, Lorraine, estamos chegando aqui uma semana, ela falou, cara, eu ia fazer um aluguel de curto prazo, ela falou, achei um cara que tá alugando por longo período, eu não vou poder mais alugar pra você. Então, eu falei, caramba, cara, não sei nem pra onde eu vou, né? Então eu cheguei, eu fui pra casa desse meu primo, passei 2 noites lá, e você falou do passaporte, eu lembro, eu fui na imigração, foi relativamente tranquilo, cara, tinha pouca coisa, tinha uma mochila, tinha uma mala, a gente mandou um container, legal. A gente mandou um container do Brasil, porque a gente fez saída definitiva, Rodrigo, quando a gente saiu, então a gente saiu realmente com mala e cuia. Né, a gente saiu, vem tudo, não tínhamos mais nada no Brasil. Você já tinha filho nessa época? Não. Ainda não? Não, mas a gente estava grávido já. Minha esposa estava grávida, então a gente chegou aqui com a minha esposa grávida.
que também foi meio, né? A gente mudou para casa dos pais dela, a gente tinha um apartamentozinho em São Paulo, vendemos o apartamento 2 meses antes de vir, mudamos para casa do pai dela. Um dia ele falou: não tô me sentindo muito bem. Não, puta, tamo grávido, cara. A gente descobriu na casa do pai dela. E eu lembro o pai dela falando para mim: cara, você nunca foi para lá, nunca tinha vindo pro Canadá? Você nunca foi pro Canadá, você não tem trabalho, vocês não têm muita grana, a minha filha tá grávida. Cara, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Mas seu filho nasceu aqui. Meu filho nasceu aqui. Melhor coisa que você fez. Você vê que ele já ganharia depois, né? O John, meu filho mais velho, nasceu aqui 6 meses depois, mas a gente chegou aí, aluguei um basement na região da Danforth and Pape, né? Ah, sim. O East, né? Na região East, exatamente. Fomos para esse basement, passamos nesse basement, eu acho que uns 4 meses. E depois desses 4 meses, 4 a 6 meses, a gente foi para Aurora, em York Region, que é onde eu moro até hoje. A gente comprou uma casinha, a casinha que a gente mora até hoje. Que legal. E qual que foi a sua primeira experiência profissional aqui? Aqui, né, cara? Eu tive várias experiências profissionais aqui. A minha primeira era vendedor de energia. O que era vendedor de energia? Eu não sei se é do teu tempo. Naquela época, em 2006, 2007, desculpa, o preço da energia flutuava muito. Não sei por que o preço da energia flutuava. Então, algumas empresas, uma delas grande, chamava Direct de energia de Direct luz? Energy. Conta de luz, né? Flutuava muito. Então, algumas empresas compravam lotes de energia, não sei como, cara, sei lá, fechavam um contrato de 1 ano com uma fornecedora de energia e chegava para você e falava: você quer fechar um contrato comigo num preço fixo de energia por 1 ano? Sei lá, não interessa o valor, tá? $1 por quilowatt? Caramba, eu nunca ouvi falar nisso. Meu, eu vim aqui a primeira vez em 2006. 2005 aqui no Canadá, mas estudar inglês só. Essas empresas eram enormes, era Direct Energy, era... Não tinha Toronto Hydro, então, ainda? Eu acho que não tinha, eu não sei, pra falar a verdade, mas eu sei que essa era tipo a empresa que patrocinava o Raptors, era esse naipe. Caramba, Eram empresas nunca ouvi falar enormes, isso. cara. Empresas enormes que eram... E o meu trabalho era bater de porta em porta oferecendo isso. Legal, vendedor, né? Vendedor, puta, cara, horrível, difícil, não horrível, mas difícil, porque vendedor você tem que ter... Mas você tinha o salário ou você era 100% comissionado? Não, 100% comissionado, cara. Aí de manhã a gente ia pra uma sala, via um cara com aquele discurso motivacional. Pô, vocês só subir. Puta, eu subia na cadeira, falava: cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? O início é triste, né, cara? Dificílimo, O início brother. é terrível. Dificílimo. Acho que naquela época era ainda mais difícil que agora. Eu acho que sim, porque tinha menos informação. Talvez tinha menos competição, mas também tinha muito menos informação. E é injusto, assim, não é injusto, mas porque o canadense, ele tá aqui, ele cria a rede de network dele, ele é ensinado pelos amigos, ele é ensinado por todo mundo o que ele tem que fazer. Você chega aqui sem informação nenhuma, você vai pegar o que aparece na tua frente, cara, ali, né? Era no jornal que eu vi isso, meu. Jornal, bom, vamos lá. Aí eu passei lá, sei lá, 3 meses, odiava isso. Aí fui para um call center. Mas call center não era de vendas, era mais de, sei lá, fizeram um recall do Hershey's, do chocolate. Aí eu ligava: olha, a senhora sabe do recall? A senhora comprou gota de chocolate XPTO? Tá. Era isso que eu fiz. Aí eu fiz isso mais uns 6 meses. Aí, cara, meu primeiro trabalho que foi com carteira assinada, tal, quer dizer, full time, foi numa empresa de medical research, que sound super sexy, né? Pesquisa médica, mas na verdade era pesquisa mercadológica. Então, lembra que eu te falei que eu aprendi, que eu ganhei alguma coisa de idiomas, de línguas e tal? Então eu me conectava, sei lá, com a Alemanha, com a França, com a Itália, e essa empresa queria saber o que os hospitais estavam usando no implante de stents coronários, que é uma multi-billion dollars industry. Então eu me conectava com enfermeiras e médicos em facilidades em vários lugares na Europa e mandava para eles um questionário com balão, para implementar. Você usa o balão A, B, C ou D. Era mercadológica. No final, essa empresa consolidava todas essas informações e tentava traçar como está o mercado de stents coronários na Europa para vender para essas empresas Johnson & Johnson, as empresas grandes de... Não, nem sei se Johnson, cara, eu esqueci o nome, Medtech, empresas grandes de... fabricantes de produtos para implementação de stents coronários ou de outras coisas médicas. Fiz isso, cara, 2 anos.
Super difícil pra mim também, porque na verdade nada a ver com o que eu gostava, com o que eu pensava em fazer, mas era um trabalho full time, com salário super baixo, cara. Eu lembro, assim, até de valores, eu acho que é importante falar, meu paycheck a cada 2 semanas era mais ou menos talvez $780, cara. A cada 2 semanas eu ganhava $780, mas eu fiquei, por quê? Primeiro que era um trabalho full time, eu tinha seguro, saúde, né, com dentista, coisa. Mas isso 2007, 2008 mais ou menos, que eu tô fazendo as contas. Até que não era tão ruim, né? Era quase o mínimo, né? Era o mínimo, cara. Era o mínimo. Era Não, como você 33, $34 mil por ano. Se você parar pra eu quero dizer o seguinte, com certeza era baixo. Mas pra um entry-level job, é o que se esperava. É o que se esperava. Ok, mas era difícil viver com isso, Com cara. Eu certeza. gastava só de aluguel. Com família não dá. Não dá. Com Só de esposa e aluguel filho não comia dá. mais de um cheque. Comia mais de um paycheck. Então, só de aluguel já ia uns 60% do meu income. Então, assim, não era muito sustentável isso, né? E a minha esposa, no processo de validação de diploma, né? A minha esposa é fisioterapeuta e teve um longo processo de validação de diploma. Ela já trabalhou como assistente de fisioterapeuta, mas também ganhando muito pouco. Então, foram anos muito difíceis, cara. Então, os primeiros anos aqui pra gente, e eu digo, não foram 6 meses, talvez 5 anos, cara. De muito perrengue, mas muito mesmo. Eu lembro que a gente saía com amigos que estavam aqui talvez mais tempo, ou melhores, porque eram PhDs, então trabalhavam em universidades, enfim, pessoas bárbaras, tá? Mas que ganhavam muito melhor que a gente saía, eles iam almoçar, a gente ia embora. A gente nunca pôde fazer isso, né? A gente levava sanduíche de atum, vamos fazer um caminho, passear no parque, a gente levava o nosso sanduíche com a gente. Tudo bem, eu tenho orgulho disso até. Claro. Mas Faz parte da sua história, né? Tá certo. Super. Cara, isso então eu passei 2 anos nessa empresa, né? Chama Millennium Research. E na verdade empregava um monte de imigrantes como eu, com idiomas, então outro cara lá falava sei lá o quê, aí eles botavam ele em contato com países que ele ou ela podiam obter informações, isso. Aí, cara, meu primeiro trabalho aqui, que me permitiu, na minha opinião, me reinserir no meu mundo, porque eu me vejo até hoje, Rodrigo, como um agente de desenvolvimento socioeconômico. Eu sou um agente de desenvolvimento. É o que você gosta de fazer, É o né? que eu gosto de fazer. E aí foi uma agência chamada Wood Green Community Services. Eu conheço. Que é uma das maiores agências de Toronto e do Canadá. Eu fiz 3 semanas lá. Conheço eles. Legal. Então, né, que é na região East, que é na região da Danforth and Pape, eles são que eu fiz enormes. online, né? Mas assim, foi na época da pandemia. E o que você fez, se eu posso te perguntar? Eu fui a parte de mercado, de entender como que funcionava o mercado. Só que eu fiz 3 semanas lá, eu fiz 2 semanas e eu já recebi uma job offer. Que é tipo um bridging program? Era pra entender, eles treinam o imigrante, né? Em algumas formalidades canadenses que você não sabe, por como que manda e-mail, Perfeito. como que você tem que se portar no ambiente de trabalho. Foi bem legal, só que assim, eu não fiz o negócio inteiro, porque 2 semanas eu já recebi a job offer, eu falei, não vou fazer isso aqui já. Maravilha. Mas foi legal, o tempo que eu fiquei lá eu gostei. E aí tinha uma galera que era totalmente perdida. Como que você envia o canadense, por exemplo, eu acho que coisa legal, você encontra o canadense agora, foi legal. Aí tinha uma pergunta, então você vai chamar ele pro próximo final de semana pra fazer um programa no meio pro final de semana? Aí o que a galera achava? E a maioria dos imigrantes achava, não, pô, se eu tive eu sei lá, fui na casa dele, foi legal, tipo, sei lá, tinha 15 pessoas na minha sala, né, virtual lá. Então, pode chamar ele no final de semana pra fazer o mesmo programa? A maioria das pessoas, não, sim, se for legal, falou, não, gente, canadense não é assim. Você não teve um momento legal com eles, você tem que esperar talvez 1 mês, 2 meses, as pessoas ficaram desesperadas, o quê? Eu falei, cara, mas é assim que funciona aqui. E, enfim, esse tipo de coisa. Foi legal, as 2 semaninhas que eu passei lá, 3, assim, eu gostei. Foi dá uma noção um pouco, um aculturamento de uma certa forma. Embora eu já tava aqui um pouquinho, foi logo depois que eu peguei meu PA, mas foi legal, gostei, valeu a pena. Faria até o final, mas não dava mais porque eu tava trabalhando. Você tava trabalhando, você deu um offer, tá ótimo. Enfim, eu trabalhei pra Wood Green 4 anos, em diferentes capacidades, foi uma organização que eu trabalho com eles até hoje, né, em outra capacidade que eu vou falar, que eu faço hoje, mas foi uma agência que me deu muitas oportunidades, eu viajei, eu fui em conferências pela Wood Green, eu trabalhei em diversas áreas, eu entrei como supervisor do Host Program, né, que hoje eu acho que virou Community Connections, que é um programa para newcomers, é um programa que organiza mentorship, que organiza English Circles, né, que help imigrantes a settle. Eu era supervisor desse programa por um tempo, depois eu trabalhei com jovens, e aí eu entrei na área de employment, que é a área que eu tô até hoje.
a área de formação de mão de obra, employment, que é Que legal. que é a área que eu tô até hoje. Aí eu trabalhei para Wood Green esses 4 anos, saí de lá e fui trabalhar para o Panam. Então, o Panam, em 2015, a gente teve os Jogos Pan-Americanos sim, claro, eu tava aqui já, Pan-Americanos. é. E eu trabalhei no Organizing Committee como gerente de Mas não é outreach. voluntário? Esse não era voluntário. Não, eu era full-time. Eu trabalhava no tá. Organizing. Tinha muitos voluntários, mas É. eu trabalhava full-time. Eu Legal. trabalhava full-time. Que era o Chorus Building, né? Que eu acho que o Chorus até ficou... Que era no Lake Shore. Enfim, um lugar... Foi super legal. Foi um plano também super Foi bacana. bem legal, Pan. Eu assisti algumas coisas aqui. Eu foi bem também legal. assisti algumas coisas. Brasil e Canadá, lá em Hamilton. Você ali. viu? Não, a gente não viu. Eu vi, acho que 2 jogos. A gente viu para basquetebol, vimos algumas coisas, mas não do Brasil. Vi alguns ingressos que eu ganhei, na verdade, né? Legal, teve a abertura, minha esposa foi na abertura. Foi bem legal. também. Bonito, hein? É. Eu não fui. Eu não fui também. Ela que E conseguiu. eu, pra falar a verdade, eu comecei a trabalhar no Panam em 2015. Eu comecei a trabalhar em 2013. O Panam era em 2015. Jogos Pan-Americanos de Toronto de TO 2015. Né? Uhum. Eu comecei a trabalhar em 2013 lá. 1 ano e meio depois eu saí. Então eu não tava nos jogos. Eu até ganhei alguns ingressos, tal, mas eu não trabalhava mais no comitê quando começou os jogos. Eu já trabalhava onde eu trabalho até hoje, que é a United Way. Né? Você conhece a United Way, Rodrigo? Não me lembro, acho que não. Não. So, United Way é Greater Toronto. United Way é o maior financiador de serviços sociais do Canadá depois do governo. Que legal, não conheço. Então nós somos um funder, um financiador. Então quando você vai, sei lá, você falou da Wood Green, todas as agências, não todas, mas muitas delas, elas são primordialmente financiadas pelo governo e por nós. Então nós somos financiadores de serviços sociais. Mas de onde vem a verba de vocês? De você, doações. Doações privadas. Somente privada. A gente tem 0 dinheiro público. Que legal. Então, só dinheiro privado. E quando eu te falei o maior, a gente investe em torno de 85 milhões de dólares por ano em serviços sociais em Toronto, York and Peel Region. Caramba, que legal que você chegou a uma coisa muito parecida com o que você fazia no Brasil, né? Muito, cara. Muito. E pra ser sincero, eu acho que eu até fui um pouco mais longe agora, né? Porque faz 10 anos que eu trabalho na United Way. Né? Porque no Brasil era só São Paulo que você fazia, né? E aqui você tá fazendo o Canadá inteiro. Não é por isso não é não. Não, é bacana você falar assim, mas United Way é um movimento global, United Way tem em Toronto, e tem em Vancouver, e tem em Calgary, mas é local ao mesmo tempo. Então o meu trabalho é Toronto, chama United Way Greater Toronto, mas é Toronto, Peel, né? Mississauga, Brampton, Caledon, aquela região, e York Region. Né? Markham, Aurora, Newmarket, essa região, e Toronto. Eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei na United Way Toronto. Aí, isso foi, que nem eu te falo, 10 anos atrás, eu completei 10 anos agora em outubro, a gente está fui em 2024, comecei em 2014, que nem eu falei, né? Antes, meados de 2014, antes dos Jogos Pan-Americanos, antes dos Jogos Pan-Americanos, era só United Way Toronto. Aí, 3 anos depois, a gente merged com Peel, que era United Way Peel, a gente juntou com eles, e depois juntamos com... Não, primeiro com York, e depois com Peel. E aí ficou United Way Greater Toronto. Mas maior, eu digo no sentido maior que eu te falei, porque eu não estou na mesma posição que eu comecei, né? Eu tive várias posições e hoje eu gerencio, eu sou responsável pela maior área de investimentos da United Way, que é a área de Employment e Workforce Development, desenvolvimento de mão de obras. Eu gerencio um time relativamente, não grande, um time pequeno, mas que é responsável por todos os investimentos da nossa empresa, que é em torno de 8 milhões de dólares, em desenvolvimento de mão de obra e employment. É isso que eu faço hoje. Que legal. Super bacana, cara. Eu tô bem alinhado com o que a gente faz aqui no Carreiras, né? Que justamente é... Super. E a minha esposa perguntou no caminho, mas, poxa, qual que é o teu conselho? Pô, você vai estar lá. E o Rodrigo... enfim, cara, é o que eu vi muitas pessoas falando aqui. É você, né? A gente ouve muito essa coisa do complexo de vira-lata e não seja... Eu acho que, obviamente, a gente tem que superar isso, mas, assim, o mais importante, pra ser sincero, é a gente ter as competências para as vagas que você quer, que você ambiciona ter. Né? As competências aliado ao capital social, ao network, né? Essas duas coisas se complementam, né? É importante você falar isso, porque acontece, nos últimos 1 ano e meio, 2, eu fiz alguns cursos, né, das mentorias que a gente fazia, e mudou muita coisa, principalmente com a entrada da inteligência artificial, e mudou bastante coisa, e as ferramentas de automatização do LinkedIn, né, como tem o Octopus e tem outros que fazem.
E cada vez mais eu vejo que, por exemplo, eu converso com várias pessoas que vêm aqui e pra mim tem processos seletivos que não fazem o menor sentido. Por exemplo, eles querem, se uma pessoa não vier exatamente do jeito que eles querem, você não consegue entrar nela por nada. Com referral, eu já tive mentir com referral, que eu consegui referral de várias coisas, eles não chamam. Então o mercado canadense ainda é muito obscuro e eu gosto de falar que é muito provincial. Esse termo província é muito sim, porque eles querem uma pessoa que conhece outra pessoa. Esse negócio da indicação do capital social que você falou é muito relevante. Obviamente você tem que ter os skills, só que muitas vezes os skills sozinho não resolve. Não adianta. Não resolve. E isso é uma coisa que me frustra, por isso que a gente criou o podcast aqui. Cara, o cara, além de ser bom em trabalhar, ele tem que ser bom em procurar emprego. Ele tem que ser bom em se relacionar com as pessoas certas, entendeu? Ele tem que bom e achar aquela pessoa que vai te dar a oportunidade. Então, pra mim, me frustra muito quando eu vejo alguém extremamente capaz não conseguindo entrar no mercado de trabalho. É frustrante. Eu concordo. Eu não sei, Rodrigo, eu me arrisco a dizer que deve ser assim em todo lugar, cara, pra ser sincero. Eu me arrisco a dizer que mesmo no Brasil, né, aquela noção de que as vagas não chegam no mercado. Né? É verdade, você tá falando, eu acho que, de uma forma geral, essa noção de capital social, aliado a competências, funciona quase em todo lugar. E aí, por isso que é importante, um componente importante é você tentar achar um mentor. Alguém que possa te abrir portas, que possa te sponsor, que pode falar, olha, eu conheço o Rodrigo e eu assino embaixo, cara, abre uma oportunidade. John, eu conheço o Rodrigo, dá pra você abrir uma oportunidade pra ele? Né? Então, e eu nunca tive isso, eu nem sabia nada disso, então por isso também eu bati muito cabeça. Mas assim, se você puder achar um mentor na sua área, é um bom, que possa abrir portas e de alguma forma te sponsor que eu digo é realmente falar, eu valido, como é que chama? Eu endosso, né? Essa palavra, isso, cara, eu endosso o Rodrigo, isso tem um peso muito grande, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, quando meu PR saiu, que foi em 2020, e eu gosto de falar isso, eu já fiz 2, 3, 4 podcasts, já contei essa história várias vezes, mas eu achei que eu tava de bonito, né? Eu falei, pô, tem um MBA nos Estados Unidos, quem você conhece que tem, né? Pô, eu vou chegar no Canadá, vai ter fila de empresa aqui, esperando. Calma, galera, sou só um. E, cara, não foi isso que aconteceu. E pra mim, o TNPM, né, que é um grupo que eu fui mentor 3 anos agora, não, porque eu tô dando uma descansada 3 anos seguidos aí. E eu vi como eu tava despreparado pro mercado canadense. Eu não tinha certificação, por mais que eu tivesse MBA, não tinha certificação. Isso foi tudo me passado pelo TNPM, que tem um grupo maravilhoso, com 800 pessoas, já gerentes de projetos no Canadá inteiro. E aí eu fui aprendendo, pô, eu preciso ter certificação. Aí eu comecei a ver, eu preciso me conectar, pô, network. No Brasil você não precisa fazer isso, né? Você já, naturalmente, sua rede vai... Com tudo, na faculdade, estágio. Você trabalha das outras empresas, enfim. Aí eu fui vendo, eu falei, caraca... Aí eu corri e falei, putz, será que sou só eu que não sei? Eu vi, não, né? Então por isso que o podcast surgiu, pra gente tirar isso. E mesmo depois, assim, beleza, com as certificações e tudo, esse network que você cria é muito importante. Muito. É fundamental. Muito, cara. Muito. É legal que você falou, porque eu também tava muito despreparado, cara. Eu tava muito despreparado, eu mandei currículos com erro, sabe? Coisas que eu já passava, não passava nem no primeiro filtro. Eu acho. Agora com o ITS é um monstro destruidor. É impressionante. A gente fala isso, né? Que nem eu falo. Quando a gente começa a explicar, eu falo, não, você tem que passar pelo ITS, você tem que fazer um resumo com 2 partes, você tem que colocar entre os consultas. Tem muita coisa que a gente ensina que as pessoas não têm a menor ideia, porque no Brasil não é assim. O Brasil fala de currículo. O currículo tem 8, 9 páginas, você entrega isso pro cara, o ITS já corta na hora. Nem vai, cara, você mandar o currículo com 3 páginas ali, já era, um abraço. Então tem muita coisa, essas nuances do mercado. Beleza. Aí eu falei, eu sei que tem que fazer network. Agora, eu tava conversando com uma pessoa que eu não dou mais mentoria, mas ela veio me pedir ajuda. Eu falei, como que você tá abordando as pessoas? Eu falei, não, eu já abordo falando que eu tô procurando vagas. Eu falei, cara, acabou, ele não vai te responder, velho. Você tem que ser mais de boa, você tem que falar, pô, eu tô aqui buscando, vi que você trabalha numa área que me interessa, pô, vamos fazer um coffee chat pra entender melhor como que funciona. Isso. Tem que ser mais light, não pode ser... O Brasil, direto. Cara, não vai te atender, entendeu? Então, essas técnicazinhas parecem bobas, mas são elas que dão resultado, né? Sem dúvida nenhuma, que é o que vai te abrir portas, né? Ou te fechar portas rapidamente. A parte de pedir referral uma vez, eu lembro disso. Eu fiz quando eu trabalhava numa empresa de gás gigante, eu tava lá dentro, aí eu fiz um coffee chat com uma pessoa de Calgary, e eu avisei, se você quiser um referral, eu posso te dar, mas fala comigo antes. Ela pegou e fez o referral sem falar comigo, pô, fechou uma porta ali gigante. Nem fala comigo mais, cara, porque, tipo, eu falei pra você. Claro. Me avisar. Claro. Entendeu? Claro. Enfim. E a sua área, assim, exatamente...
É através... Me fala um pouquinho mais, vai, vamos lá. Do meu trabalho hoje. Cara, o portfólio que eu tomo conta hoje tem 4 pilares principais. Um pilar que a gente chama de pre-employment, que é a área mais tradicional, que é resume critique, né? Preparação de resume, interview prep, preparação para interview e soft skills training. Legal. Então a gente financia, eu não deliver services, né? Entendi. Então eu tenho processos de request for proposals e etc, que a gente seleciona parceiros comunitários, que normalmente são agências, que recebem dinheiro para deliver esse tipo de serviços. Esse é um pilar. O segundo tem 4 pilares. O segundo pilar é a área que eu acho mais progressista do nosso trabalho, que é a criação de career pathways. O que é isso, cara? A gente trabalha, e nesse caso a gente trabalha ou a gente diretamente com empregadores, ou a gente financia agências que trabalham com empregadores que têm real hiring needs. Então, sei lá, empresas que precisam pessoas na construção, empresas que precisam pessoas no health, hospitais, empresas de seguro que precisam... E geralmente, qual que é o nosso sweet spot? Entry-level positions, que já pagam um living wage e tem uma perspectiva de crescimento. E pra quem já tá aqui no Canadá, né? Pra quem já tá aqui no Canadá. Depende, tem que ter work permit, pelo menos, ou PR, tanto faz. Não, precisa poder trabalhar aqui no Canadá. O que é essas Career Pathways? Career Pathways tem 4 componentes, Rodrigo. Soft Skills Training, Technical Skills Training, então se você vai ser treinado para ser um carpinteiro, você vai ter skills de carpintaria. Soft Skills, Generic Soft Skills. O que a gente chama de Wraparound Supports, tudo que esse Job Seeker precisa on top of training. Pode precisar de dinheiro para transporte, dinheiro para alimentação, dinheiro para se vestir, counseling, talvez a pessoa está com mental health um pouco, precisa de aconselhamento, tudo wraparound, né? Ops. E essa empresa que vocês dão funding, ela não cobra do cliente? Não, não tá, cobra. É por definição. Não cobra. Até porque normalmente está servindo low income, normally, job seekers. Normally, not necessarily, mas normalmente low income. Tipo eu quando eu cheguei, vamos dizer. E para essa empresa qualificar para receber um funding, como que funciona? Precisa ser uma charity. Precisa ser uma incorporated charity. Entendi. Você precisa ser uma charity, tá? E aí outros critérios do Request for Proposal. De repente a gente está procurando uma empresa que serve jovens, ou uma empresa que serve racialized pessoas racializadas, né? Pessoas de cor. Ou que serve newcomers, ou que serve women, ou que serve pessoas que tiveram problema com o justice system. Só para dar um exemplo de população, mas pode ser diversos recortes. Legal, não, ou que trabalha na geografia A, B ou C. Tem várias maneiras de você selecionar parceiros para implementar isso. Aí eu te falei, então, soft skills, technical skills, wraparound, e a quarta coisa é experiential learning. É uma internship, um estágio remunerado. Então não só você treina esse job seeker, mas como você dá uma oportunidade para ele ou para ela mostrar o que aprendeu. Nossa, que legal. Super legal, cara. Muito interessante. Super legal. Muito super legal. E aí, eu não sei se eu usei esse termo, mas assim, o termo que a gente usa é job seekers facing multiple barriers, né? Eu costumo falar talented job seekers facing multiple barriers. Pessoas para um trabalho que são talentosos, mas que estão enfrentando barreiras. E aí as pessoas me perguntam, mas quais são as barreiras? Cara, eu acho que tem várias barreiras, mas tem 3 que são as maiores. A primeira é low education attainments, pessoas que não acabaram high school ou que só acabaram high school. E aí se você juntar com o que você falou de automação, artificial intelligence, o que você vai fazer hoje meaningfully com high school? E cara, e hoje tá bizarro. Eu converso com alguns amigos de várias áreas que a inteligência artificial domina tudo, né? Aí eu tenho uns amigos meus da música, que eu falo, cara, eu tento acompanhar, mas tá tão rápido que eu não consigo na velocidade que a evolução dessas inteligências artificiais estão indo. Eu fui pra minha faculdade agora, de volta, estudar inteligência artificial, e eu vou de novo agora, porque em um ano é bizarro a evolução. E isso tá, se você tá criando jobs de uma maneira, mas essas entry-level jobs estão sendo eliminadas. Eu normalmente, quando eu vou falar com pessoas, se você pegar, eu dou um exemplo meio bobo, mas que é verdadeiro, se você for no McDonald's hoje, você não vai mais pedir pra uma pessoa, o teu pedido vai num totem. E esse totem era um job. Não é que desapareceu, só para dar um exemplo claro. Você sabe por que no Brasil tem frentista hoje? Eu só faço essa pergunta, vai ter depois do Canadá, mas sabe por que tem frentista? Porque tem muita mão de obra. Não, porque existe uma lei do Aldo Rebelo
que proíbe a automatização de postos de gasolina. Não só tem outras profissões também, só por isso. Pra não eliminar Pra esses eliminar, jobs. Mas não pode falar. Quer dizer, isso vai Algum momento vai acabar. Algum momento vai acabar. É. E aí você fala, não, mas aí você tá criando outros jobs. Óbvio, você tá criando, É. mas você tá criando highly skilled jobs. Então tem um longo caminho pro cara que era o frentista virar o desenvolvedor do software claro. que vai. Né? Então, então, na verdade, automação e artificial intelligence tá aumentando o gap de pessoas com baixos skills, não é? Então, É verdade. Eu tinha pensado por esse lado, é esse verdade. é um fato, né? Então, esse é um grupo. O segundo grupo é pessoas como a gente, com cultural barriers, barreiras especialmente de idioma, né? Esse é um segundo grande barreira. E o terceiro, que talvez seja o mais problemático, são systemic barriers, cara. Porque você é de cor, ou porque você tem um acento como eu, ou porque você tem alguma disability, isso become a sua barreira. Né? Barreiras sistêmicas, né? E aí é um problema, porque aí já não é, né? O skills você build skills, o culture você build, vai aprender inglês, vai desenvolver. O systemic, aí já fica mais complicado, né? Porque é quase que invisível essas barreiras. Mas essas são as 3 maiores barreiras e são as barreiras que os nossos clientes enfrentam. Mas é legal você especificar bem, que fica bem detalhado isso, porque a pessoa, baseada nessas definições, ela sabe aonde, nem sempre é sistema que você falou que é mais complicado, mas as outras onde ela tem que atuar para ela poder melhorar, exato, né? Exato. Aqui são seus gaps, cara. Né? Você pode, é o que a gente falou, você pode desenvolver em paralelo a isso, tem um mentor, aumente o seu social capital, mas você precisa tackle os seus gaps, entendeu? Você, né, e tantas pessoas já passaram por aqui falando, se você vai trabalhar numa área onde comunicação é muito importante, você precisa saber falar língua, não tem jeito. Né? Se a comunicação é menos importante, talvez, né, sei lá, a área de IT, né, normalmente é mais transferível, em teoria é mais fácil de você entrar. A área de, sei lá, se é jornalista, jornalista, você vai precisar de muito mais. E aí tem o contexto também de certificações, né? Se você, eu não sei nem se um jornalista pode trabalhar aqui sendo brasileiro. A licença e certificações. Licença e certificações, aí aí já é uma outra história importante, obviamente, né? E talvez uma outra grande barreira. Aí eu estava falando dos pilares, então eu te falei primeiro pre-employment, mais tipo serviços tradicionais, aí eu te falei da parte de career pathways. Por que é mais progressista, Rodrigo? Porque você tem community services agencies que estão servindo job seekers trabalhando perto de employers. Os employers estão falando, olha, eu preciso de gente na ocupação X. E aí a gente vai perguntar para ele, mas e quais são as competências que você precisa realmente? Quais são os must-haves dessa coisa? Olha, ele precisa ter isso, ele precisa fazer isso. A gente vai criar um training, cara. Que legal. From scratch. Vamos criar um training, vamos equipar jovens para trabalhar lá. Sensacional. É isso, sem muita ciência, tá? Então essas bridges, né, essas pontes between o social service sector e o empregadores, cara. Sensacional mesmo, é super legal. E aí é o win-win mesmo, né? Meio teaser, mas é o win-win. É porque eu penso, cara, assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né, as pessoas precisam trabalhar. E se uma pessoa não trabalha, não tem nada, cara. Claro. Tem que... E as empresas também precisam de mão de obra. Sim, claro. Né? O negócio é que também, assim, eu recebo muitas ligações de empresas, a gente sabe, a gente aprendeu, né? A gente learn que vocês treinam, eu tenho muitas vagas, eu tenho muitas oportunidades. Aí você vai ver por que ele tem muitas oportunidades. Porque é uma merda, cara, o trabalho, entendeu? Uma merda em que sentido? Paga mal, shifts quebrados, não tem predictability no shift. Liga, Rodrigo, eu preciso de você amanhã. Você tem 2 filhos, como é que você vai amanhã lá? Então é óbvio que você precisa de gente. Ninguém quer fazer esse trabalho. Entendeu? Pra ser sincero. É legal entendeu? que você tem essa análise. Claro, não, a gente tem uma rubric. O que é um good job? E o que é um good job? É um living wage, é predictability of the shifts, ou seja, é previsibilidade de shifts e possibilidade de crescimento, cara. Cara, legal. Essas definições que você tá dando são fantásticas, cara. É fantástico, porque você sabe exatamente. Aquilo, por exemplo, eu não saberia definir o que é um bom trabalho. O que é um bom trabalho? Isso que é um bom trabalho que paga um living wage, que é o maior problema da nossa sociedade. Eu vou voltar nisso. Mas eu queria só para não fechar o negócio. Eu te falei pre-employment, esses pathways. A terceira área, Rodrigo, chama Employment Social Enterprises. O que é Employment Social Enterprises? São negócios que foram criados com o objetivo único de criar oportunidades para pessoas com barreiras. Então você vai criar um café que vai empregar pessoas com algum tipo de barreira.
E por que que isso não é tão simples? Porque normalmente você vai precisar de um ratio menor de supervisão. Então, num café você vai ter um gerente, num café normal, um gerente para 3 empregados. Nesse caso, você vai ter um gerente para 2. Porque essas pessoas precisam de mais suporte. Talvez elas vão faltar, elas vão cometer mais erros. Então, é um negócio social. É um negócio que tem o único objetivo não de fazer lucro, e por isso que a gente financia eles, mas de criar oportunidades para treinar pessoas que têm dificuldades para que possivelmente eles possam entrar em mainstream. Super bacana, cara. Sensacional. Sensacional. Deve ser magnífico trabalhar com isso, né? E aí a quarta área é a área que a gente chama de Financial Empowerment, empoderamento financeiro. O que é isso? Tax clinics para low income folks, então para que pessoas de baixa renda possam file o seu tax, ter benefícios de volta. Financial counseling para pessoas de low income que estão em financial crisis, então um aconselhamento. Legal demais. O cara se endividou e tal. E terceiro, financial education. Ensinar as pessoas a manusear, gerenciar o seu dinheiro, cara. Então essas são as 4 áreas que a gente financia, as 4 áreas dentro do meu trabalho. Aí eu ia falar para você, eu estava falando de, né, que você falou legal as definições, elas realmente são importantes, né? O que é um good job? Cara, um dos maiores problemas hoje da nossa sociedade, eu não quero soar professoral, mas é verdade, é a diferença entre minimum wage e living wage. Em Toronto, o minimum wage é $16.5 an hour, ou 55, maybe 16.55. E o living wage é 26.5. Tem um gap lá, e esse gap é em todo lugar do mundo, cara. Cara, mas é muito importante você falar do living wage, porque é o mínimo que você precisa para viver. Para viver. Então, se você não tem um living wage, você cria uma massa de, como é que a gente chama? Working poor. Pessoas que trabalham e remain poor. Porque não fazem o suficiente para viver, cara. Esse é o maior problema que drive pobreza na sociedade, meu. Porque as pessoas que trabalham no No Frills, é muito honroso o trabalho, não me entenda mal. Claro. Meu filho trabalha no supermercado hoje, não tem nada. Mas, cara, são pessoas, pais e mães como eu e você, que recebem um minimum wage, cara. Que recebem no final do mês os 750 pau a cada 2 semanas, meu. Como é que o cara... Que aluguel que ele vai viver? Onde ele vai viver com isso, meu? Não é? Então, você cria um exército de pessoas pobres e que trabalham, cara. Esse é um puta problema da sociedade, entendeu? Um puta problema. E aí, o que você tem, na verdade, né? Eu tô no mundo de filantropia, de charity. Aí, o que você tem? Você tem grandes empregadores que se recusam a pagar um living wage e, ao mesmo tempo, fazem doações, né? Então você faz uma doação... Meio contraditório, né? Você faz uma... é interessante até, né? Você ajuda... Você harm em scale e ajuda em homeopathic doses. Mas quando você faz doação, você tem isenção de imposto também. Além disso. E ainda você tira uma foto, né? O cara bota na tua newsletter, você parece bom, né? E de repente, talvez, eu não tô falando especificamente de alguém, claro. mas talvez você esteja fazendo harm em scale, cara. E aí você ajuda numa dose homeopática, né? Então esse é um puta problema. Eu fiquei curioso também pra saber como que calcula o living wage. Legal, uma cesta. Uma cesta de produtos. Cesta básica. Uma cesta de aluguel, comida, clothes, recreation, você cria uma average cesta. Ali já pouquinho, né? O cara, sei lá. Eu não tô falando que não fui eu que criei o Living Wage. Sim, tem uma Ontario Living Wage Network. E é uma cesta de produtos. O cara precisa, sei lá, ir no cinema a cada 2 semanas. O mínimo, né? Ter um lazer ali. Um pouquinho de roupa no mês pra criança, o aluguel, comida, vai dar, o cara precisa ganhar pelo menos 26,5 por hora pra poder ter um living wage. Mas boa pergunta, é isso? Interessante demais. Nossa, que conversa legal, cara. Legal. Nossa, bom demais. Vamos abrir os quadros aí do Carreiras, mas, cara, que legal. Muito bom mesmo, história bem interessante. Sua esposa já tinha me avisado. Imagina, cara. Muito legal. Mas vamos lá, vamos abrir os quadros aí do Carreiras no Canadá. Primeiro quadro de lazer. Já vi que seu lazer foi sua profissão também, né? Ao mesmo tempo que era a parte de mergulho. Mas tem alguma coisa que você fazia no Brasil e você não faz aqui, você sente falta? Ou de repente você faz aqui e não fazia no Brasil? Cara, eu tenho muitas saudades do Brasil, de várias coisas, tá? Eu não sei se é exatamente o que você tá me perguntando, mas eu posso te falar algumas coisas que eu tenho saudade. Eu tenho muita saudade do calor,
não do calor do éder, mas do calor humano do Brasil. Isso é uma coisa bárbara do nosso povo, sabe? A coisa da gentileza. Isso é muito bonito. Cara, isso eu acho fantástico. Eu achava que todos os povos latinos têm. Eu acho que os povos latinos têm mais do que os não latinos, mas a gente mais especial ainda nesse grupo. Então, eu tenho muita saudade disso. Eu tenho muita saudade de algumas coisas de comida. Você fez a tua propaganda do WeBurger, que eu preciso experimentar. Tem que provar. Mas eu adoro a maionese verde que tinha no Brasil, que eu acho que é uma maionese temperada. Eu tenho uma saudade do caramba. Cada vez que eu vou pro Brasil, todo dia eu vou lá comer hambúrguer com maionese à parte. Que mais, cara, que eu tenho saudade de fazer? Mas de lazer, alguma de coisa? lazer. Você mergulha aqui ainda? Não, eu não mergulhei, cara. Eu mergulhei, desde que eu tô aqui, né, que vai fazer quase 20 anos, eu fui pra Cuba, eu mergulhei em Cuba. Legal. E aí uma vez eu fui visitar um amigo em Miami e mergulhei lá. Mas aqui no Canadá eu nunca mergulhei, tem um mergulho aqui em Tubermore. Ah, sim, que tem Um naufrágio, exato. Mas aí eu fui mergulhar, era super caro, tal, eu acabei não indo. E até um dia talvez eu vá. Mas não, eu sou um retired, eu sou aposentado agora. Mas assim, de lazer. Você sente falta? Sinto falta de mergulhar, eu sinto falta, eu sou santista, eu torço pro Santos, eu ia muito em jogo de futebol, e é um vínculo muito grande que eu tenho com meu pai. Eu tenho muitas saudades de ir na Vila, embora eu sou de São Paulo, eu ia pra Vila com meus amigos. Isso pra mim é complicado. Qual que é o seu time, cara? Eu torço pro Vasco. Legal. Puta, nossos times estão meio por baixo, né? Nem vou mudar, mas assim, eu sinto falta demais pro São Januário também. Então, cara, tem muito... Você sabe o que eu tô falando. Você, tipo assim, não poder levar meus filhos pra viver isso. Isso, é muito. De comer uma calabresa no final. Cara, tem muita saudade disso. Eu acho que é isso. É o preço alto que a gente paga, né, cara, pra estar aqui. Muito. Isso é muito alto, cara. Muito. Mas lembra, né? Não tem colchão que a gente não acostuma, né? Sim, no final a gente acaba acostumando. Você perde um lado e ganha do outro, né? E, cara, é incrível. Se você me falar o que eu ganhei, eu não sei se vai ter alguma pergunta nesse quadro, mas, por exemplo, hoje eu vou em jogo que parece inacreditável, e eu sei que eu acho que você não é fã, eu vou em jogo de beisebol. Eu aprendi... Não, eu gosto de beisebol. Você gosta? Gosto. É raro, o brasileiro não gosta. Eu aprendi a gostar de beisebol com meus filhos, entendeu? Eu aprendi a gostar. E eu gosto, hoje eu gosto, eu vou... Eu acho legal do beisebol, embora assim, é legal você falar de beisebol, porque nós somos poucos brasileiros que gostam, porque meus amigos que eu levo, eles são chatos. Eu acho o beisebol uma vantagem pra gente assistir em casa, porque eu consigo fazer o beisebol e fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu consigo assistir o beisebol, eu consigo ficar tocando guitarra assistindo beisebol, eu consigo brincar com meus filhos e assistir beisebol. E é legal o jogo também, não? Sim. Eu gosto e tem uma técnica do jeito que claro. você bate, tem uma estratégia lá pra onde... É um jogo interessante também. Claro, é meio lento, as pessoas falam, pode ser que é meio lento. Mas assim, eu vejo também como o lance que eu ia com meu pai na Vila, hoje eu vou aqui com meu filho, e essa balada de junto, de comer um hot dog no caminho, dele me falar, porra, pai, não sei, é uma experiência junto, cara. Não, e tem tudo, né? Eles fazem com que as 3 horas que você fica lá assistindo beisebol, ela passe mais rápido, né? Que é assim, todos os intervalos, tem aquele show. Isso, né? E tem essa parte, essa memória afetiva que você cria através da alimentação também. É fantástico, enfim, legal demais. Mas vamos lá, próximo quadro. Fala. Pergunta simples e direta. Sim. O que é o Canadá pra você? Cara, o Canadá, pra mim, é uma oportunidade única de eu ser fiel aos meus princípios, de eu poder fazer o que eu gosto, de eu ser fiel aos meus valores, ao que eu acredito, me permite ser crítico, me permite ser crítico, porque, modéstia à parte, eu não tenho nenhum telhado de vidro, cara. Eu não tenho nenhum telhado de vidro. Eu procuro fazer tudo certo, cara. Porque eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que não gosta de coisas erradas, e eu faço tudo certo, cara. E o Canadá me permite isso, né? Me permite ter um trabalho que eu goste, que me remunera relativamente bem, né? Você fazer esse tipo de trabalho que eu faço no Brasil, em outros lugares, talvez não me permitam ter a vida que eu tenho. Então é uma oportunidade de eu ser fiel aos meus princípios, aos meus valores, é o que eu acredito. Nossa, sensacional. Bom demais. E o próximo quadro aqui é o nosso clássico Sal na Neve, está aqui no podcast desde o início, né? O Sal na Neve é uma analogia que a gente faz ao governo, né, que joga o sal, principalmente agora no inverno, né, para abrir os caminhos. Então, tudo que ele falou, muita coisa legal, né, de muitas experiências diferentes, né, tá aqui há bastante tempo no Canadá, muita história, mas se a pessoa que tá assistindo agora e quiser seguir a mesma trajetória que você, quais são as maiores dicas que você poderia passar para ela? Eu acho que, eu diria, ache um mentor, tenha claridade aonde você quer chegar profissionalmente,
crie um plano de médio a longo prazo, não espere que as coisas aconteçam de uma hora para outra, você precisa ter um investimento, de novo, de médio a longo prazo. Não tenha medo, né? Não tenha esse complexo que a gente fala de vira-lata, não tenha medo, mas ao mesmo tempo não seja arrogante, tenha humildade. Às vezes eu acho que a gente precisa dar um passo para trás para poder dar 2 para frente, né? Então eu acho que essas são as coisas principais: um mentor, humildade, um planejamento e claridade aonde você quer chegar. Bom demais, dicas fenomenais, hein, pessoal? Anotem. Esse é um festival de dica, né? Esse podcast aqui vai dar 1 bilhão de cortes, né, Igor? Do jeito que a gente gosta. Vamos lá, então vamos começar o quadro que é a alegria da família brasileira canadense, o Canadômetro. Solta a vinheta aí, Igor. Canadômetro. Para quem tá tendo o primeiro contato aqui com o Canadômetro, a gente vai dar uma opção brasileira, uma opção canadense, e a gente vai descobrir com o Fábio aqui que ele é mais. E agora, nessa temporada nova, a gente tem um critério novo. Se ganhar mais Brasil, a gente pede 24 horas, a gente confisca o passaporte canadense do convidado. Opa! Brincadeira, mas quem sabe, né? Mas vamos lá. Panqueca com maple syrup ou tapioca recheada? Tapioca recheada. Cuidado, hein? Olha só. Vamos lá. Próximo. Máquina de lavar louça ou lavar louças na mão? Vamos lá. Não é que no Brasil não tenha, mas é aqui que tem mais. Eu vou dizer, eu às vezes acho que lavar louça na mão é um pouco uma terapia, mas eu às vezes até faço como terapia, como um minuto de estar lá, mas é máquina de lavar louça, pela facilidade. Vamos para a próxima. Jazz canadense ou samba brasileiro? Ah, jazz canadense. Ou jazz de uma forma geral, pra te ser sincero. Talvez outros ritmos brasileiros eu ia preferir, mas entre jazz e samba eu fico com jazz. Tocou no coração aí, né? E eu não quero perder meu passaporte também. Carro automático ou carro manual? Carro automático, eu sou mau motorista, é mais uma coisa pra me preocupar, cara. Ou menos uma coisa pra me preocupar. Trânsito, se bem que a Aurora acho que é menos que aqui, né? Aqui em Toronto, né? Mas o trânsito cada vez piora mais. Posto de combustível no Canadá ou posto de combustível no Brasil, né? No Brasil tem o frentista, aqui no... Cara, assim, pela facilidade eu iria dizer o posto no Brasil, mas pelo meu olhar crítico de trabalhos dignos, eu diria que o posto no Canadá, e eu espero que os frentistas possam ter outras oportunidades mais rewarding para a vida deles. Não, entendo totalmente. Vamos lá. Próximo. 4-1, passaporte seguro. Cottage ou casa de praia? Casa de praia. Pode botar 2 pontos na casa de praia. Então vamos lá. Legal. Secadora para roupa ou secar roupa no varal? Varal. Lembrando, pessoal, de novo, o Brasil obviamente tem secador de roupa, mas é que aqui é muito mais comum, principalmente no inverno, não tem como, né? E também que eu falo assim, as nossas roupas aqui, é minha percepção, não sei se você concorda. As roupas canadenses, elas são melhores que a brasileira, mas em compensação elas duram menos, porque essa secadora destrói todas as roupas. É verdade. No Brasil elas são piores, só que elas duram mais porque você lá bota no varal. Com certeza. Mas eu acho que eu vou ficar com a secadora pela facilidade, Rodrigo. Aí já garantiu aí. Garantiu o passaporte? Perdemos mais um passaporte, Igor. E não vamos ter mais um passaporte canadense aqui com a gente. Não conhecer os vizinhos ou visitas frequentes de vizinhos? Ah, visitas frequentes de vizinhos, o calor brasileiro, isso é uma saudade infindável, cara. Então vamos lá. Apple Pie ou rabanada brasileira? Eu acho que vou ficar com Apple Pie, cara. Eu vou ficar com Apple Pie. Apple mas, Pie. mas não é problema. Podia ser uma Apple Pie brasileira, mas assim, eu vou ficar com Apple Pie. Eu sou suspeito também, que eu adoro. Você adora Apple Pie? Eu também, né? Bota um creme aí, tá botando creme nessa foto, mas... Pergunta final, ainda mais pra você que é paulista aí. Toronto ou São Paulo? São Paulo. Cara, eu tenho uma conexão com São Paulo gigante, né? Eu passei grande parte da minha vida lá, minha família ainda tá lá, meus melhores amigos até hoje ainda estão em São Paulo. Eu vou ficar com São Paulo, cara. Tudo bem, ó, você garantiu o passaporte. Manter aí. Beleza. E é isso aí, 6-4 pro Canadá. Pro Canadá. Show de bola. Vamos então pro nosso último quadro, né? Que a gente chama aqui de Momento Jabá. Fica à sua disposição também.
as redes que você quer divulgar, as redes da sua empresa, enfim, o microfone é seu, divulga o que você quiser. Obrigado, Rodrigo. Cara, eu disse, se as pessoas quiserem conectar comigo no LinkedIn, para mim, eu já mentoro muitas pessoas, eu ajudo muitas pessoas com as quais eu aprendo também muito. Eu tô aberto às pessoas que quiserem falar comigo, quiserem bater um papo, me procurem no LinkedIn, Fábio Crespim, eu tô aberto a ajudá-las de todas as formas que eu puder, sinceramente falando. O meu Instagram é onde eu posto as minhas fotos, que eu adoro, também, o welcome é aberto, mas assim... Entra, quem quiser se conectar, um prazer também se conectar comigo no Instagram. Tá tudo na tela aí, pessoal. Legal, se conecta. E eu acho que é isso, Rodrigo. O que eu puder ajudar via LinkedIn, as pessoas podem conectar comigo e vai ser um prazer para mim conversar com elas, marcar, e eu tenho toda a disponibilidade de ajudar as pessoas que eu puder de alguma forma ajudar. Show de bola, muito legal. Não, foi uma conversa muito legal, esclarecedora, uma história rica e essa parte de continuar ajudando, né? De devolver para a sociedade aquilo que você recebeu, eu acho muito legal. Fantástico. Não, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rodrigo. Parabéns a você pelo teu trabalho aqui e tudo de bom. Realmente é um prazer. Foi um prazer conversar com você, cara. Show de bola. É isso aí, pessoal. Semana que vem estamos de volta. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado.